Bem-vindo ao Superintensivo, para a elaboração do inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados, em apenas 4 passos. O LGPD Lite 5W2H Canvas é um modelo que combina os conceitos da LGPD, a metodologia 5W2H, What, Why, Who, Where, When, How e How Much, e o sistema LGPD Lite com seus modelos visuais e ferramentas para a elaboração dos inventários das atividades de tratamento e mapeamento de dados. O inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é um documento que visa catalogar e descrever detalhadamente todas as operações relacionadas ao tratamento de dados pessoais realizadas por uma organização. Ele inclui informações detalhadas sobre cada atividade de tratamento de dados, proporcionando transparência e possibilitando a tomada de decisões informadas no que diz respeito à privacidade dos indivíduos. A LGPD define no artigo 37 que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Passo 1. Identificar as atividades de tratamento. 1. Liste todas as atividades relacionadas ao tratamento de dados realizadas em sua organização. Por exemplo, atividades para recrutamento e seleção do setor de recursos humanos, emissão de notas fiscais do setor de faturamento, envio de cartas de cobrança do setor financeiro, envio de e-mails com propagandas do setor de marketing. 2. Determine para qual finalidade os dados são coletados e tratados. 3. Classifique quais são os dados coletados. Por exemplo, nome, endereço, telefone, CPF. 4. Identifique quem são os titulares envolvidos. Por exemplo, cliente, colaborador, aluno, professor, médico, paciente. 5. Indique os locais de armazenamento, físico ou digital, origem da coleta e o período de retenção. 6. Boa hipótese de tratamento que justifique a coleta dos dados. 7. Liste quais são as medidas de segurança técnicas e administrativas em uso. 8. Informe se há compartilhamento dos dados com terceiros ou transferências internacionais. 9. Relacione quem tem acesso aos dados. Com essas informações, teremos desenhado todo o ciclo de vida do dado, desde a coleta até o descarte seguro. Próximo. Parada estratégica para reflexões. Um dos maiores desafios para um eficiente programa de adequação LGPD, ao conhecer as regras de negócios de uma organização, é a necessidade de compreender profundamente a complexidade e a dinâmica específica da empresa. Vamos conhecer alguns pontos. Diversidade de setores organizacionais. As organizações podem trabalhar em uma variedade de setores e indústrias. Cada setor tem suas próprias regras, regulamentações e desafios específicos. Adaptar-se a diferentes contextos setoriais pode ser desafiador. Cultura organizacional. Cada empresa tem uma cultura única que influencia as decisões e as operações. Entender e se alinhar à cultura organizacional é crucial para implementar mudanças eficazes. Sistemas e processos internos. As organizações têm sistemas e processos internos complexos. Identificar e entender como esses sistemas funcionam, bem como identificar áreas de melhoria, pode levar tempo e esforço. Análise de dados e informações. Coletar, analisar e interpretar dados relevantes é crucial para entender as operações e formular recomendações significativas. A falta de dados ou informações inadequadas pode ser um desafio. Resolução de conflitos. Conflitos internos podem surgir durante projetos de consultoria. Saber gerenciar e resolver esses conflitos de maneira eficaz é uma habilidade crítica. Compreensão da tecnologia. À medida que as empresas adotam novas tecnologias, os consultores precisam entender como essas ferramentas impactam as operações e podem ser integradas de maneira eficiente. Comunicação eficaz. Transmitir recomendações de maneira clara e persuasiva é essencial. Consultores precisam garantir que sua mensagem seja compreendida em todos os níveis da organização.
Concluindo, lidar com esses desafios requer habilidades analíticas, sociais, técnicas e de comunicação. Uma consultoria eficaz é capaz de equilibrar esses aspectos para fornecer soluções valiosas e sustentáveis para a organização cliente. Definição do 5W2H. A ferramenta 5W2H é um conjunto de questões utilizado para compor planos de ação de maneira rápida e eficiente. Seu principal propósito é a definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento, de maneira visual, ágil e simples. Cada letra representa uma pergunta que deve ser respondida para garantir uma compreensão abrangente e eficaz do que precisa ser feito. Ao adaptar o 5W2H para um programa de adequação à LGPD, é possível garantir uma implementação mais eficaz e organizada das medidas necessárias para atender aos requisitos legais. A seguir, as perguntas a serem respondidas ao 5W2H, dentro do contexto para a elaboração de um inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados. Passo 2. Responder às perguntas do 5W2H. What, o que? Descrever que dados são coletados e tratados. Why, por quê? Explicar a razão pela qual a atividade é realizada, finalidade do tratamento. Who, quem? Identificar quem são os titulares envolvidos. Where, onde? Especificar o local de armazenamento do dado, físico ou digital. When, quando? Levantar quando os dados são coletados, origem da coleta. How, como? Detalhar quais são os ativos de tratamento de dados utilizados, sistemas, planilhas, etc. How long, tempo. Uma adaptação do How much, de orçamento. Este deve informar por quanto tempo o dado será retido ou conservado, na atividade. Próximo. Vamos praticar um pouco. Primeiro precisamos conhecer a organização e levantar as áreas de negócios. Muito bem. Então podemos fazer o uso de um organograma atualizado. Algumas áreas identificadas no organograma. 1. Recursos humanos. 2. Comercial. 3. Marketing. 4. Financeiro. Lembre-se que são apenas exemplos e que, cada organização, possui as suas particularidades. Cada área de negócios da organização possui atividades que tratam os dados pessoais. É sabido pela experiência que há um padrão das atividades primárias de qualquer organização e que é impossível fazer todos os levantamentos em uma primeira análise. Assim, recomendamos que você aplique o princípio de Pareto. Ou seja, identifique 20% das atividades que tratam 80% dos dados pessoais. Portanto, trate a regra, que já vai dar um certo trabalho. Depois, trabalhe as exceções. O resultado será fabuloso. Para cada área de negócio, identificamos alguns exemplos de atividades que, provavelmente, tratam dados pessoais. Os dados tratados podem ser, mas não limitados a nome, endereço, telefone, CPF, número de identidade ou RG, e-mail, número do celular, filiação, local e data de nascimento. Em alguns casos podem ser tratados dados sensíveis, como filiação sindical, etnia, dados de saúde, etc. Os titulares, ou os donos dos dados, podem ser clientes, parceiros, candidatos à vaga, colaboradores, ou funcionários, aluno, professor, médico, paciente. Tudo vai depender da regra de negócio da organização e a finalidade pretendida para realizar a coleta. Passo 3. LGPD Lite 5W2H Canvas. No cenário em constante evolução das regulamentações de privacidade de dados, surge uma ferramenta revolucionária, o LGPD Lite. Este software inovador foi projetado para simplificar e otimizar os programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, oferecendo uma abordagem abrangente e eficaz. O LGPD Lite vai além ao incorporar um Canvas, proporcionando uma ferramenta visual e estratégica para a elaboração do inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados.
Com a disponibilização do LGPD Lite 5W2HK, nesse exercício, este modelo simplifica o processo de documentação, transformando informações complexas em representações visuais claras e acessíveis. Essa metodologia proporciona uma estrutura sólida para a compreensão e a ação em relação às atividades de tratamento de dados, essenciais para a conformidade com a LGPD. O LGPD Lite 5W2H Canvas ajuda a estruturar um plano abrangente para a conformidade com a LGPD, garantindo que todos os aspectos críticos sejam considerados. É importante revisar e ajustar o plano conforme necessário, levando em consideração as mudanças na legislação, nas práticas de negócios e nos riscos associados ao tratamento de dados pessoais. Agora, relaxe e veja a mágica acontecer. Finalmente, o quarto e último passo. Mantenha uma agenda de revisões periódicas de todas as atividades de tratamento. Qualquer mudança no ciclo de tratamento dos dados pessoais, as atividades devem ser revisadas e atualizadas. Priorize as atividades de alto risco ou sensibilidade de dados. Este processo acelerado é uma abordagem inicial para criar um inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados conforme a LGPD. No entanto, lembre-se de que a precisão e a conformidade são cruciais. Considere aprofundar a análise conforme necessário após a criação inicial. Caros participantes do treinamento intensivo do Inventário de Atividades de Tratamento e Mapeamento de Dados. Chegamos ao final, e espero ter contribuído de alguma forma com os nobres colegas. Juntos, exploramos alguns detalhes do inventário de atividades de tratamento e mapeamento de dados, compreendendo a importância vital desse processo no contexto da conformidade com as regulamentações da LGPD. Não foi objetivo esgotar todo o assunto. Há muito mais o que discutir e aprender. Mas, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e um forte abraço.